Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. A palavra de Deus nos convida sempre a viver a vontade do Senhor em nossa existência. Que ela seja verdadeiramente experimentada. Jesus que nos chama a viver esta vontade na prática da misericórdia, porque esta é a vontade do Senhor. Misericórdia com todos, e colocar-nos no lugar do outro é sempre importante. Vamos ouvir o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 9, de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, temos um evangelho muito bonito, onde Jesus ele fala para nós qual é o seu grande objetivo e qual é a ação que os homens e mulheres também devem viver como projeto em suas vidas. O evangelho começa relatando o chamado que Jesus faz a Mateus, um homem que estava sentado na coletoria de impostos. Era um servidor do Império Romano que estava ali para poder cobrar impostos das pessoas que deviam pagar muitas vezes uma quantia que elas não tinham condição. Eram obrigadas a isso e muitas vezes tinha muitos cobradores de impostos que, além de cobrar a taxa que o Império estipulava, ainda cobravam um pouco mais para poder ficar com esse dinheiro. Por isso, os cobradores de impostos são considerados pecadores públicos, porque tem esta prática. É claro que nem todo mundo fazia isso, mas entravam todos na mesma condição, as pessoas compreendiam todos desta forma. E Mateus é chamado do meio dos cobradores de impostos para seguir a Jesus. Jesus diz para ele: "Segue-me." Ele se levanta e segue a Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, é muito interessante essa ação de Jesus. Primeiro, de chamar alguém que era considerado ali como um pecador. Jesus, ele chama, escolhe os seus, independente da condição que a pessoa se encontra. Ele chama os homens e mulheres para fazer uma experiência com ele. Por isso, todos têm possibilidade de experimentar esse chamado e também de responder a esse chamado. É necessário, sobretudo, que tenham disponibilidade de viver uma experiência de verdadeira conversão, porque não é um chamado simples, mas é um chamado para uma vida segundo o coração de Deus. E por isso é preciso mudar de vida, é preciso orientar a vida segundo o ensinamento do Senhor. Então, dizer que vai seguir a Jesus é, sobretudo, se comprometer em viver uma experiência de conversão contínua para adequar cada vez mais a sua vida a esse segmento que vai empreender, para adequar cada vez mais a sua vida ao Cristo Senhor, ao modo dele ser, à vida que ele nos propõe. E Jesus, ele chama para fazer de verdade uma experiência com ele. E nós somos chamados a fazer esta experiência de conversão, de mudança de vida, de acolhida da vida em nossas vidas. Acolhamos cada vez mais o convite que o Senhor nos faz. Depois, em um outro cenário, agora já na casa de Mateus, não mais ali onde Mateus estava cobrando impostos, mas na casa de Mateus, Jesus senta-se à mesa e muitos cobradores de impostos vão até Jesus. É a casa de alguém que eles conhecem, né? Porque era um colega de trabalho deles. E os cobradores de impostos e também os pecadores vão até a casa de Mateus e sentam-se à mesa com Jesus para poder tomar a refeição. E isso causa uma estranheza,
nos fariseus, porque existia uma determinação de que não se podia sentar à mesa com alguém que era considerado pecador público, né? E Jesus senta-se à mesa com esses que são considerados pecadores públicos. E então isso causa um desconforto nos fariseus, pessoas que estavam muito mais interessadas em ver o erro dos outros do que de verdade experimentar a prática de uma lei, que é a lei do amor, como nos propõe o Senhor. O fariseu, ele peca não porque pratica a lei, né? A lei deve ser praticada, deve ser vivenciada, mas porque ele vive esta lei apenas de uma forma externa e muitas vezes fazendo a experiência de ser um censor, de ser um fiscalizador daqueles que estão à sua volta. Muitas vezes julgando, muitas vezes ferindo as pessoas, incriminando as pessoas por conta de achar que elas não estão fazendo a coisa certa. Então, é esta ação dos fariseus que se sentem incomodados agora porque Jesus está fazendo um bem muito grande de acolher os pecadores, mas para eles era considerado como um grande mal. E eles então fazem a pergunta, né, para os discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E aí Jesus ouve aquilo e ele vai dizer: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os que estão doentes. Então Jesus, ele dá aqui uma explicação para nós sobre a sua missão e ele então direciona a sua missão. A sua missão é destinada, como ele é o Senhor que cura a integridade de nós, a sua missão é destinada aos doentes, aos pecadores, aos que passam necessidade. Ele se coloca a serviço do crescimento destas pessoas. Por isso, não existe estranheza nenhuma, não existe erro nenhum no fato de que Jesus senta-se à mesa com aqueles que são considerados pecadores, porque ele é o médico e o médico precisa estar junto àqueles que estão doentes. Os pecadores estão doentes, e não só esses que estão sentados com Jesus, mas os fariseus também estão doentes, precisariam se abrir para sentar-se também com Jesus, para estar próximo dele e experimentar a cura mais importante, né? Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, esses fariseus estavam muito mais doentes do que os pecadores, do que os cobradores de impostos ou os outros que eram considerados pecadores neste tempo. Hoje também tem tantas pessoas que têm o poder de criticar, de julgar, de apontar o mal do outro, são mais doentes e pensam que estão perfeitas, pensam que estão totalmente no caminho, mas na verdade estão precisando de uma cura profunda, que é a cura da interioridade, a cura do coração, a cura do pecado, do julgamento, que é um pecado terrível, né? Que Jesus critica tantas vezes. E Jesus então dá a tônica, né, da sua missão e convida os fariseus a compreenderem isso, convida aqueles que precisam a compreenderem isso, e todos nós precisamos desta ação de acolhimento que Jesus ele deseja ter para com todos nós precisamos da cura, todos nós precisamos do médico dos médicos que toma conta das nossas vidas, que cura a nossa vida, nossa história, o nosso interior. E ele vai dizer para nós que o que ele quer é misericórdia. O desejo de Deus é que nós ajamos com misericórdia. Ele age com misericórdia, que nós também possamos agir com misericórdia à luz dele. Misericórdia é colocar o nosso coração no coração dos que necessitam, assim como Deus fez. Então, quando a gente é misericordioso, a gente não está fazendo nada mais, nada menos do que cumprindo a missão que nós temos de ser imagem e semelhança do Senhor, porque Ele é misericordioso. Nós também precisamos assumir como imagem e semelhança dEle que somos, como filhos e filhas dEle que somos, cumprir em nossas vidas esta ação da misericórdia. Então, querido irmão, querida irmã, uma religião verdadeira, uma fé verdadeira, ela comporta como princípio primordial a misericórdia, que é o amor concreto, que é o amor doando-se, indo ao encontro de quem necessita. Uma religião sem misericórdia não é a de Cristo.
porque Ele colocou o seu coração em nós, nas nossas vidas, nas nossas misérias, nos nossos projetos e sonhos. E nós, como seguidores dele, somos convidados também a colocar o nosso coração solidário na vida dos irmãos e irmãs, sobretudo daqueles que estão padecendo e passando por momentos difíceis. Que não nos distanciemos disso, mas que vivamos sempre esta misericórdia que o Senhor mesmo viveu e nos convida a viver. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meu irmão, um coração cheio de misericórdia. Um abraço forte.